Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians. O Aline Nascimento direto do CT Joaquim Grava. O Yuri Alberto, que pode ser surpresa, hein? Será que ele vai jogar? Informação agora. Deixa o seu like, comenta já o seu palpite pro jogo de domingo. Eu vou chutar aqui 1-0 pro Coringão, gol do Memphis. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão na informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vem aí mais um derby pela frente, dessa vez na Neoquímica Arena. Tudo bem aí, Lili? De volta, então, depois da jornada em Curitiba, Lili. De volta, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do Sport Center, ao fã de esportes. Estou aqui em frente ao CT, porque hoje tem treino de preparação para o clássico do próximo domingo. O Corinthians também treina neste sábado e aí encerra a preparação para receber o Palmeiras lá na Neoquímica Arena. Desde a eliminação pela Copa do Brasil lá no Allianz Parque, os times não se reencontraram, então será o primeiro reencontro após a eliminação do Palmeiras pela Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior tem problemas, tá, para esse jogo. Desfalques para variar. Vamos falar de departamento médico. Yuri Alberto segue no departamento médico, mas há chance, sim, dele voltar, tá? Mas são chances mínimas, mas existem. Essas chances de ele pelo menos começar no banco de reservas. Carrídio, não. Martínez também não tem previsão para retornar agora. Agora o Mateuzinho sentiu um desconforto no jogo contra o Furacão, apesar de lá em Curitiba, né, o pessoal do Corinthians falar pra gente que não era preocupante, a gente até mostrou ele indo pro ônibus, não estava mancando nem nada, mas ele deve ser desfalque para essa partida, começar aí um tratamento por conta desse desconforto. Então, já seria o desfalque aí do Mateuzinho pela lateral direita. Lembrando que não tem Léo Maná está no Criciúma, então a opção é colocar o Félix Torres na lateral direita ou Charles, né, com o técnico Ramon Dias. O Charles já jogou na lateral direita, ou Dorival monta o esquema com 3 zagueiros sem usar um lateral. Lateral esquerda, não terá o Matheus Bidu, ele vai cumprir suspensão, então Angileri deve ser o substituto imediato. Então, são esses desfalques, né? A gente sabe que o Garro estará à disposição, o Memphis também. Resta saber, em relação ao Memphis, a minutagem em campo. Ele jogou um pouco contra o Furacão na segunda etapa, demorou para entrar, mas já ganhou minutagem ali para conseguir esticar um pouco mais contra o Palmeiras. E o Garro foi substituído justamente para poupar um pouco para a partida do próximo domingo. Se olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro, a situação do Corinthians não é tão confortável, tá? Apesar da vitória diante do Vasco. 11º, 22 pontos. Acontece que os times que estão abaixo do Corinthians, na verdade o Corinthians está com 25, mas os times que estão abaixo têm jogos a menos. Então, o Corinthians precisa vencer, precisa pontuar em casa diante da fiel torcida, Bruno. E aqui na última rodada, do 11º para baixo, só o Corinthians venceu. Então a rodada foi muito boa pro Corinthians, vamos ver como vai ser essa 22ª. Até porque o Corinthians, pela direita, nem reserva tem, né? Teve que apelar pro Félix Torres, o Léo Maná, que era muito esquerda, se entrar o Angileri mesmo, substitui bem, né? Eu acho que o Corinthians foi campeão contra o Palmeiras no Paulista, principalmente por causa do Angileri. O Angileri entrou, deu uma estancada, segurou o Estevão. Era o que o Corinthians precisava naquele momento. O Angileri é um reserva à altura do Bidu. Acho que mais do que isso, é um candidato a pegar a titularidade do Bidu, dependendo do momento dos dois. Agora, pela direita é um problema muito sério. Simplesmente não tem um reserva. E é um problema crônico do Corinthians. No tempo do Fagner, o Corinthians tinha reservas que o Corinthians evitava escalar. Um deles, o João Pedro, que depois reapareceu no Grêmio. Então é um dos problemas do elenco do Corinthians. Não tem um reserva à altura para lateral direito. Tinha um outro também que era português, não tinha? Rafael Ramos. Rafael Ramos. Está no Ceará. Então, nunca foram propriamente os jogadores que você pudesse contar, né? Michel Macedo, tem vários casos desse aí. Léo Maná, que está no Criciúma. O Léo Maná sai porque tinha um desgaste muito grande, né? A torcida não queria ver o Léo Maná. Nem e o próprio Fagner, que foi embora. E estava jogando no Cruzeiro até se machucar. Sim, e que teve seu contrato renovado, e que nesse empréstimo tem o Corinthians pagando parte. E na ausência do Memphis e do Yuri Alberto, foi ali o ponto em que o Corinthians conseguiu encontrar ofensivamente, né, de levar perigo. A gente fala mais do que o bom momento dos dois laterais. Eu acho que o quanto o Corinthians dependeu deles para ter boas atuações ofensivas nos últimos jogos. Então acho que isso acaba sendo determinante. Tem o Memphis voltando, é verdade, mas ainda assim não é o cenário ideal. Você ainda não tem o Yuri Alberto, então
Isso acabou minando. Essas ausências acabam minando muito o poderio ofensivo do Corinthians. A vitória contra o Vasco vem com 2 dos 3 gols, com assistências dos 2 laterais, dos Sim. 2 lados. E a inversão pro Bidu aconteceu umas 3 vezes. Mesmo com esses desfalques, o Corinthians tem conseguido os resultados aí, né? Tanto contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, contra o Vasco no Brasileirão, hein, Eugênio? Agora são outros desfalques, né? Soma-se aos que já estavam, né? Ainda que se tem o retorno do Memphis. Mas o retorno em que condição? Não é... Não tá 100%. Já entrou contra o Atlético Paranaense, a gente via tudo bem aquele jogo ali, ele reclamou do gramado sintético e tal, mas você já não tem o Yuri, você tem o Memphis meia boca, não tem o Carrilho, você não tem os seus laterais que vinham sendo peças importantes. Isso tudo vai desgastando muito o time, né? E do outro lado tem o Palmeiras, que não vai negociar a intensidade. Ele nunca faz isso. Ele vai sempre com intensidade máxima. Até porque tem um elenco que permite, né? E a facilidade do Palmeiras, isso é importante a gente destacar. Teve a semana inteira, né? O Palmeiras teve uma semana livre para trabalhar. Bem o lembrado. Corinthians não. O Corinthians teve um jogo pesado, no gramado sintético, com viagem curta, mas teve viagem. Então, o foco esteve no Atlético Paranaense até a quarta-feira à noite, ou seja, começou a pensar no clássico de verdade, no derby, na quinta-feira, ontem. Enquanto o Palmeiras está a semana toda olhando ali, domingo, trabalhando, pensando. Quantas jogadas ensaiadas de bola parada de escanteio o professor Abel treinou essa semana? Você viu o gol que o Palmeiras fez no último jogo? Eu não só contra vi, o eu destaquei aqui. Sport? Foi contra o Sport. Eu destaquei aqui a jogada ensaiada, Abel. Eu lembro disso, claro. Você lembra que foi uma jogada muito inteligente, muito bem montada e executada. É claro que essa daí... Tinha 2 jogadores para fazer o gol. Além do Gustavo Gomes, estava o Vitor Roque. Uma jogada muito inteligente. Então, o Palmeiras está muito focado. Isso faz a diferença e você sabe, o Abel às vezes me cobra. Eugênio, tempo de treino, se não souber treinar, não adianta nada. Isso é fato. Mas no caso do Palmeiras... Tem de time... com o Palmeiras aí, tô contigo. Tem qualidade, tem qualidade. Tem uma memória de outros tempos desse time com o Abel. Respondendo aí, pressão no derby nunca está toda de um lado só. Toda não. Mas eu acho que a maior parte da pressão está do lado do Palmeiras. Tá pelos resultados desse ano. Pela disputa do campeonato, que ele está brigando, ele tem o Flamengo ali na frente, ele tem que chegar, ele quer chegar, então ele precisa ganhar, mas ele precisa, acima de tudo, dar o troco no Corinthians. Ele já foi eliminado de Copa do Brasil, ele já perdeu o final de campeonato paulista, ele tá, nesse momento, numa defasagem, né? Tá em déficit no derby. Tanto é verdade que na última entrevista coletiva, o Abel Ferreira falou sobre isso. Você pergunta, ele falou assim: prefiro ganhar títulos do que ganhar do Corinthians. Algo assim ele falou na entrevista. E não tá errado. Sim, só que aí alguém contra-argumentou, não na entrevista, eu vi em algum programa, não me lembro em qual. Ele tem que lembrar que ele perdeu um título pro Corinthians. Já que ele prefere título, ele perdeu um título e perdeu a possibilidade de lutar por outro. Então, é um argumento meio... Foi só perder para o Corinthians. É um argumento meio furado dele, né? E o trabalho dele, especificamente em termos de planejamento tático da equipe, para esses jogos, foi superado pelos adversários, né? O Ramon Dias no Campeonato Paulista e pelo Dorival na Copa do Brasil. Então, ele também está devendo, porque foram jogos que o Palmeiras não conseguiu se impor contra o Corinthians, não conseguiu mostrar a superioridade que tem de elenco, de quantidade e qualidade de elenco. O elenco do Palmeiras é mais caro e melhor do que o elenco do Corinthians. Às vezes tem que dividir com os jogadores também, dos dois times. Sim. Por exemplo, quando o jogador do time dele perde pênalti na final, aí é demérito do jogador e mérito do goleiro adversário. O Hugo, que é um goleiraço, inclusive está na seleção. Não estou tirando a culpa do professor Abel, não. Ele tem a parcela dele de responsabilidade por essas derrotas pro Corinthians. Mas tem jogador ali que ficou devendo também, não tem? Analisando o trabalho dele. E assim, e até olhando dentro dos confrontos que a gente teve de Paulista, e mudou, né? Tanto de lesionados, de comissão técnica no caso do Corinthians, esse é disparado o mais desnivelado dos confrontos que o Corinthians e Palmeiras tiveram nesse ano. Que mais pende a favor do Palmeiras. Por tudo isso que a gente colocou. Os desfalques do Corinthians e a semana de treino livre, muito bem lembrada pelo Eugênio. Então, assim, a gente olhar o cenário de Paulista, de Copa do Brasil e esse jogo, e o do primeiro turno do Brasileiro, esse é o Palmeiras e Corinthians, pra mim, em aspectos técnicos, mais desnivelado da temporada. Mais estropiado.
É o que... Assim, e acho que isso, se o Corinthians consegue vencer... Acho que até um empate não é um bom resultado para nenhum dos dois. Mas eu acho que isso vai repercutir mal no Palmeiras. Porque, assim, Empate? Eu acho que o empate... Eu acho que sim. Por causa dessa... Eu acho que não vai pegar legal, porque aí pesa o histórico de ter perdido um título, ter sido eliminado de outro, você em uma diferença técnica muito grande, apesar de ser em Itaquera e o ambiente é diferente, é uma atmosfera incrível, mas assim, pelos desfalques que o Corinthians tem, acho que o desnível... Mas empate depende de como for o jogo. Se o Palmeiras realmente jogar mal... Ah, sim, Não, se o Palmeiras fizer um bom jogo e empatar, eu não acho que vai ter... Mas hoje, antes vai ter corneta? Antes do jogo, eu acho que o Corinthians assinaria um empate, pela circunstância. O Palmeiras não. O Palmeiras não. Então, o Palmeiras não assina esse empate. O Palmeiras não pode se dar o luxo de assinar esse empate. Porque foi um ano muito pesado nos derbys. Estou positivamente surpreso como vocês estão ignorando o fator casa. Eu fui tão chato. O fator casa tem limite, né? Tem os dois laterais. O saco de vocês que vocês mudaram, é isso? Aí fica difícil. Sim, você enche o saco. Tá cansado, os seus dois laterais. O Eugênio falou da viagem, eu lembrei de uma das estatísticas do meu filho de meio de jogo, né? Ele me pergunta assim, você sabia que Curitiba é a capital mais próxima de São Paulo? Está 30 quilômetros mais próximo que o Rio de Janeiro. Eu não tinha pensado nisso. Então a viagem não é desculpa, não. Volta rapidinho. E a gente ignorou o fator casa, que o fator casa é muito determinante, né? Pro Corinthians Mas nesse caso, eu acho que ali a diferença técnica pesa mais. Tem um fator que me lembra que o nosso editor-chefe, o Leon, que nós não podemos ignorar, é o fator Hugo Souza. Mas eu rebato. Eu concordo com ele, mas tem que lembrar também do fator Everton, viu? Mas o fator Everton, o palmeirense não tem boas memórias de Everton em derbys. Inclusive um gol do Garro que ele tirou a mão. Os momentos de maior contestação do Everton aconteceram em derbys. O Leão sabe disso. Ele queria o Everton fora do Palmeiras depois daquele jogo. Naquele momento, no calor da hora, queria mesmo. Já o Hugo tá invicto. Olha, não sabia dessa, hein? Invicto contra o Palmeiras. Números do Hugo Souza, quando enfrenta o Verdão, 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, aproveitamento 77,8%. Caramba, em 6 jogos só sofreu um gol. Uau, hein? Impressionante. E 2 pênaltis defendidos, porque tem aquele da fase de grupos do Paulista, que ele pega no último. Então, peraí. Se ninguém falou, tem que falar agora. O Hugo Souza é carrasco do Palmeiras. Dá pra colocar assim. Inclusive, essa tela é impressionante. Inclusive, defendeu o pênalti na decisão do Paulista. Quem era? O Rafael Veiga que cobrou? Não. Na final? Na final foi. No primeiro jogo. O Veiga foi no primeiro jogo, Estevam. No fim, e foi no fim do jogo, assim, era o gol da vitória, né? Então eu falei que eu olhei ali pra tela e falei, carrasco. O Eugênio falou, calma. Espera acabar. Porque domingo tudo pode mudar? Domingo tem jogo, né? Tá se falando muito... Mas o torcedor corintiano até domingo pode comemorar e dizer que o Hugo Souza é carrasco. Tá se falando muito aí... A vida muda de minuto a minuto. A gente não falou do Guinegão? Guinegão... O Baby da Fiel me mandou mensagem. Vocês estão falando que o Palmeiras é favorito? Ele perguntou assim, o Guinegão tá jogando vôlei? Então, o Guinegão feito em casa... O Corinthians dá uma certa sorte com esses garotos feitos em casa em derbys. O Casagrande se tornou Casagrande fazendo 3 gols num 5-1 em Corinthians e Palmeiras em 82. Tem outro que não era da base do Corinthians, mas que também cresceu e surgiu fazendo gol contra o Palmeiras. Quem? O Romarinho. Lembrou. Você ficou pensativo, mas lembrou. Romarinho, quase ninguém conhecia. O Romarinho... Entrou, fez gol contra o Palmeiras e 3 dias depois fez gol na Bomboneira. Lembra dessa? Sim, o Romarinho se despede do Corinthians com uma média de 1 gol por jogo contra o Palmeiras. E tem o caso do Marcos Roberto. Que em isso eu não lembro. Que caso é esse? Era o jogo do Marcos Roberto. O Marcos Roberto não se tornou um grande jogador, mas ele era um júnior do Corinthians, que num aperto entrou, porque o Edmar, acho que estava na seleção brasileira, era o titular. E o Marcos Roberto entra, ele faz 1 gol, participa de outros 2, ficou conhecido como o jogo do Marcos Roberto, segundo turno de 87. Então tem uma história aí de garotos do Corinthians que se destacam contra o Palmeiras, especificamente centroavantes. Agora eu quero ver. Sabe o que a gente tem agora? Palpite. Artilheiro. Palpite artilheiro. Quero ver os palpites agora, hein, senhor Eugênio Léo. Tá preparado? Tenho que estar, né? Vamos lá. Vamos lá, solta a vinheta, por favor, amigos. Olha o Eugênio pensativo, olha lá. Olha as contas aqui, Abel.
Ah, tem que fazer conta pra que fazer palpitar? conta. Não tem o caderninho? Caderninho no Não, palpite, hoje não, o caderninho não tem entra hoje, em não. palpite. Que tipo de conta? De número de chutes a Sobe um, gol? escorrega 3, cai pra 4, soma dali e tal. Números do clássico? É, porque você é um cara, realmente, como você disse agora há pouco, você enche o saco. E você, por exemplo, chato, não gosta que a gente dê palpite de empate, que é um palpite razoável num derby. Exato. Entendeu? Por isso eu Não, tenho que não é fazer que eu as não- contas aqui pra chegar num, Que num perde a valor. graça, não é que eu não Não, eu gosto. acho que o palpite... O empate existe, mas não é vale. chato. Todo mundo vai palpita Só empate. não pode ser 0-0, porque Quem que é o cara que palpite tá nos artilheiro. Professor, se todo mundo palpitar empate, o cara que tá... O fã e as fãs de esportes que nos assistem, quem que eles vão cornetar depois? É verdade. Mas eu vou palpitar. Ou elogiar. Olha, professor acertou, palpitou. Mas Então, eu vou- o Abel tá errando todo. Isso é tudo empate. Qual é a Eu vou graça? palpitar empate. Mas se você palpitar empate e um time vencer, você errou. Se você palpitar empate e houver o empate, você acertou. É simples assim, Abel. Empate não tem graça. Ainda mais 0 a 0. Pra você. Qual é o seu Pra mim tem. palpite para Corinthians e Eu tô Palmeiras? aqui ainda fazendo as minhas contas, Abel. Tá. André Dá mais Dom. um tempinho pra eu pensar. André Donk. Eu ia ir no empate, mas até pra manter a coerência do que eu falei do jogo desnivelado, vamos de Corinthians 1, Palmeiras 2. Roubou o meu palpite. É? Será que eu mudo? Acho que ninguém vai apostar no Corinthians, né? Só você. Vai, professor. Não, eu vou ser coerente com o palpite do bolão da família. Eu já coloquei no bolão da família 1-1. Empate Muretou com gol. na família e vai muretar aqui. Vou muretar aqui, porque a palpite é Vai ficar em artilheiro. cima do muro. Tendo o gol, tá valendo. 1-1 pro Corinthians. Na concepção do Dom, que é 1-1 pro 1 Corinthians. pro Corinthians. Não, tá 1 certo. a 1 é pro Corinthians e pro Palmeiras. Nessa concepção, Não, né? não deixa de ser. Concepção. Dadas as circunstâncias, É isso. sem os dois laterais. Vindo de um jogo no gramado sintético da Arena da Baixada. Quem mais que de desculpa que pode dar? A semana livre de treino do Semana Palmeiras. livre, outra TV. Pronto, 1-1 pro Corinthians. Enquanto vocês falavam, Tá vendo? eu confesso que eu estava em dúvida, mas fiquei usando o tempo dos dois falando para elaborar o meu pensamento. Pra cravar. Está pronto. Falo antes de você ou só quer falar antes? Posso falar antes? Você fica à vontade, Abel. Então é o seguinte, você falou bem, uma semana inteira de treinamentos, Abel Ferreira treinou trocentas jogadas ensaiadas, inclusive fez uma linda contra o Sport, vai ter um gol de escanteio do Palmeiras contra o Corinthians. Inclusive teve vários nos últimos anos. Muito. Teve um que teve 2. Bola parada, Vai fez ter muito um dessa. gol do Gustavo Gomes. Certo. Vai ter gol do Flaco Lopes. Calma, onde vai isso? Calma. Vai ter gol do Flaco Lopes, em grande fase Já tá convocado. 3, então? 2. Ah, 2. Um gol de escanteio, Gustavo Gomes. tá bom. Um gol do Flaco Lopes e um gol do Tigrinho, Vitor Roque. Ah, 3? 3 para o Palmeiras e o Corinthians vai fazer gol também. Um gol de Garro, em cobrança de falta, sem o Everton tirar a mão. E um gol dele, Guinegão. 3-2. nossa, meu quanto gol. palpite, Olha lá, hein? meu palpite é Corinthians 2, Palmeiras 3. É. Gustavo Gomes, Vitor Roque, Flaco Lopes, Guinegão e Garro. 3-2. Animado. Não é E bom? o meu gol no 1-1 é do Guinegão, tá? E todo mundo é feliz. do Flaco. Eugênio Léo ele não para de fazer Tô conta. estudando. O jogo do Eugênio, o palpite vai ser 7-6. Não é anos 60, não. Porque, Abel, a gente precisa, quando a gente vai fazer assim uma projeção tão importante, tão específica, de um jogo tão quente, analisar tudo que envolve. Você não acredita nessas coisas, mas eu sou um cara cada vez mais místico. Boa. Mapa astral. Então, o jogo acontece domingo. Domingo, dia 31 de agosto. Ih, o que é? Mãe de Ná? Último parar dia isso? do mês. Véspera do aniversário do Corinthians, que é em 1º de setembro. Olha só, véspera de aniversário do Corinthians. Posso dar esse presente Já ruim no pro final do Corinthians? dia, mas ainda no dia 31. Né? Eu estava vendo aqui, nesse 31 dia tem 4 no... 3 mais 1, 4. teremos lua crescente, que é o Rapaz, período ali olha onde o Eugênio da foi, lua cara. em que está Sossega. entre a lua nova e a lua cheia. E ela vai estar em Sagitário. Tá. Significa o quê, Abel? Mas- A lua em Sagitário Para de enrolar, é fala logo, um vai. momento propício para novos começos e expansão. Deixa de ser chato, fala aí, qual De quem? é o seu Expansão palpite? de quem? O novo começo do Palmeiras nesse duelo com o Corinthians. 1-0 Palmeiras, diante desse quadro aqui que eu analisei de forma mística, com a lua, com o ascendente, Sua com... pedra é ametista e sua cor é amarela. Ou você pode ir pra um Podemos- cara que tá em má fase e fazer o gol ali da vitória ali, ó. Também.
Sei lá, Félix o Torres. Félix Torres ali, ó, já pensou? 1x0 do Corinthians, gol. Ah, não, ele falou 1x0 Palmeiras. A nova Palmeiras. Não, então, mas a Contra nova do Félix- fase. Eu Félix tô Torres, usando seu argumento pra ir pra um outro caminho. Bom, a gente finalizando com o pessoal aí, o debate aí, né, da ESPN, o F360, F90, aliás, né? O cara, na moral, mano, os caras são muito anti-Corinthians, mano. Erraram tudo, né? Erraram tudo nos últimos jogos, erraram da semifinal da final do Paulista e erraram também na Copa do Brasil, né? E vão errar domingo também, porque esses caras são anti, não suportam o Corinthians. Corinthians mais uma vez vai calar a boca desses caras aí. Eu quero ver na segunda-feira a cara de bunda desses caras aí. Porque, na moral, mano, o Corinthians tá desfalcado, tá? Não vai ter Mateuzinho, não vai ter Matheus Bidu, vai ter que jogar com o Gileri na lateral esquerda. Mano, improvisa o Charles na lateral direita ali, cara. Não entra com o Félix Torres, pelo amor de Deus, cara. Não entra com o Félix Torres. Nem que for pra entrar com 3 zagueiros ali, sei lá, mano. Adianta o Angileri no lateral, quase o ala, na verdade. E coloca o Charles numa outra. Mas dá pra ganhar, cara. E o Yuri pode ser que volte. Eu acho que o Yuri vai voltar, hein? No mínimo no banco. O Memphis, não sei se vai começar como titular. Aí minha dúvida, cara, se o Memphis começar como titular, será que ele fica com o Guinegão ali, cara? Vamos ver, né? Porque, no último jogo aí, inclusive, o Memphis entrou no lugar do Kaique, ele jogou com o Guinegão. O Memphis foi mais recuado, né? Vindo por trás, ele quase como um 10. E vamos ver, cara, domingo, fechar aí com uma vitória. Não perder, cara. Se não der pra ganhar, se o jogo estiver difícil e tal, não perder pra esses caras. Porque vai ter data FIFA, ficar aí 12 dias aí amargurando essa derrota vai ser complicado. Em casa, a gente tem que dar vida em casa, não pode deixar esses caras crescer. Tem que ter raiva de Palmeiras, tem que ter nojo desses caras. Então é isso. Comenta aí, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, já deixa seu palpite pro jogo de domingo. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.